Opa, Samurai, beleza? Então, continuando aqui o nosso aplicativo, eu tirei uma imagem aqui de como deve ficar o produto final, certo? Então a gente tem um título aqui com um botão, nós temos essa linha aqui e nós temos os livros que eles vão ser colocados aqui, beleza? Então a gente vai tirar isso aqui como parâmetro para a gente fazer nossa tela, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode colocar é esse título aqui, lista de leitura, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente pode tirar esse center aqui, opa! A gente pode tirar esse center aqui que a gente não vai mais usar. E deixa eu voltar aqui. Como é um widget abaixo do outro, a gente pode usar uma column, certo? Então aqui vamos utilizar uma column. E os filhos dela, eu quero botar primeiramente um texto, lista de leitura, que é o nome do nosso app. Vou botar aqui 3 pontos e vou dar um estilo para ele. Text style. E aqui eu posso pegar um color, copiar uma cor legal aqui que eu peguei. Essa cor aqui é uma cor legal. E vou dar um font size de 26, um font weight bold. Então, vamos dar aquela formatada para ficar bonito e vamos recarregar. Ok, vamos comparar aqui com o nosso protótipo. Tá, primeira coisa é que está cortando aqui, né? Tá cortando na barra do Android, então a gente tem que ajeitar isso. E segunda coisa é que eu acho que pode ficar um pouquinho maior, beleza? Então vamos colocar ele como 28. Acho que fica legal 28. Deu uma aumentada, tá legal. Agora a gente tem que resolver esse problema aqui de estar cortando a barra, certo? Para resolver esse problema é muito simples. O próprio Flutter tem um widget chamado Safe Area, que é só colocar esse Safe Area e ele já vai me garantir que eu não vou, os meus textos eles não vão estar em áreas não seguras, por exemplo. Se eu tivesse no iOS, ele ia escapar aquele centrozinho que tem no iOS. No Android ele coloca abaixo da barrinha aqui do Android. Ele coloca numa área segura, digamos assim. Por isso que o nome é Safe Area. Certo? Então, o que mais a gente pode fazer aqui? No protótipo aqui a gente pode ver que tem um botão aqui no final, certo? Então, para alinhar esses dois caras numa linha, eu posso colocar eles dentro de uma row, certo? Então, eu vou colocar aqui, colocar eles dentro de uma row. Aqui eu tenho o meu texto e depois eu quero colocar um floating action button, que é aquele botãozinho redondozinho. O onPressed, por enquanto eu não vou botar nada. Aí eu tenho que passar também uma propriedade chamada child, que eu vou botar, texto não, um ícone de adicionar. E vamos ver como é que fica. Ficou aqui, eu quero colocar eles espaçados, um no começo e outro no fim. O que é que eu posso fazer? Tem aqui uma propriedade main_x_alignment, que eu posso passar um main_x_alignment space between. Então ele vai colocar um espaço entre eles. Então o texto vai ficar aqui no começo e o botão vai lá para o fim. Beleza. Esse botão está um pouco grande. Tem uma opção aqui chamada mini, que eu posso botar true. Ele bota uma versão menorzinha do botão. Show. Já está bem mais parecido com o nosso protótipo. Beleza? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar um padding, né? Esse nome, ele tá com um padding aqui. Então a gente pode vir bem aqui e dar um padding. Deixa eu ver onde é que a gente tem que dar o padding. A gente tem que dar o padding na nossa row, né? Então pode vir aqui e dar um padding. Eu quero dar somente na esquerda, então é um padding de left com 30. Deixa eu ver se está mais ou menos assim o protótipo. Acho que é um pouquinho mais. Vamos botar 50.
Pronto, acho que 50 fica ok. O que vem agora? Agora, nota que tem uma lista, uma linha aqui, né? Como é que a gente pode fazer essa linha? Essa linha, ela tá por cima de todo o conteúdo, beleza? Então a gente pode vir bem aqui e usar um widget chamado stack, que você passa um children aqui para ele. Aí eu venho e pego esse column aqui e coloco dentro do meu stack. Então, o que é... Acho que faltou algum vírgula aqui. Não, faltou não. O que é esse widget stack? É um widget que você pode ir empilhando um widget em cima do outro. Por exemplo, ó, a column termina bem aqui. Eu posso colocar aqui um container de altura, sei lá, 100 e de cor azul. Então, olha lá o que vai acontecer. Ele coloca em cima. Se eu colocar outro container aqui, de altura 20 e de cor verde, ele vai colocar por cima do azul. Então você consegue empilhar várias coisas aqui, certo? O que a gente quer colocar? A gente quer colocar essa linha aqui, certo? Então o que é esse cara? Esse cara, eu posso dizer que ele é um vertical divider. O vertical divider é um widget do Flutter que é justamente isso que ele está dizendo. É uma linha vertical, é um divisor na vertical. Então eu posso passar uma cor, que aqui pode ser esse colors.red, opacidade 200, que é um vermelho um pouquinho mais claro. E aqui eu posso dizer também a espessura da linha, que eu quero uma espessura 3. Ó, já ficou aqui. Já tem uma linha de um lado até o outro, certo? Mas eu quero que essa linha venha um pouco mais para cá. Como é que eu faço isso? Eu posso dar um padding. Então eu posso dar um padding nesse cara. Aqui eu posso passar only e aqui eu posso passar 38. Acho que é um valor legal. Ou porque eu tenho que dizer left, né? 38 da esquerda. Ó, então já ficou mais legal aqui. Já ficou mais ou menos no canto que eu quero. Eu acho que só está muito perto desse texto aqui. Então, aqui onde tinha um padding de 50, eu vou dar 58. Pronto, show. Então já está ficando mais parecido com o nosso protótipo, né? Agora vamos lá. Agora eu quero botar essa linha aqui, certo? Essa linha verdinha aqui. Existe um widget, eu vou colocar essa linha abaixo dessa minha row. Concorda? Então, abaixo desse padding. Existe um widget chamado divider. A gente tem o vertical divider e a gente tem o divider, certo? Que é a própria linha na horizontal. Então, eu posso vir aqui e posso colocar um divider. Com uma cor. Essa cor aqui eu acho interessante, uma cor que eu gostei. E eu posso dizer que a espessura desse cara é 2. E quando eu recarregar aqui, ó, já tenho a minha linha. Certo? Para deixar mais legal, eu vou criar uma pasta aqui chamada widgets. E eu vou criar um widget chamado linha horizontal. Que eu vou criar aqui um stateless linha horizontal. E aqui eu venho e só vou retornar esse cara. Retornar esse cara que eu já criei aqui. Beleza? Formatar. E esse cara eu vou vir e vou chamar ele bem aqui. Eu fiz isso de isolar no componente porque eu vou acabar usando esse cara em outros cantos. Você vai ver. Então, não vai modificar nada, mas eu isolei ele num componente. Tranquilo?
Depois dessa linha, vai vir uma lista de livros. Correto? Como é que eu posso fazer uma lista de livros? Eu posso usar um carinha chamado ListView. Nosso carinha chamado ListView, certo? E você pode ver aqui que ele tem vários construtores. Builder, Custom. Eu vou usar esse construtor Separated. Esse é um construtor bem legal do ListView porque ele te dá uma propriedade aqui. Deixa eu formatar aqui. Ele te dá essa propriedade chamada Separator Builder. Que tu pode dizer, aí tu retorna um separador. E como separador aí a gente já vai retornar essa linha que a gente criou. Então fica bem legal. Então esse item builder, ele é um cara que ele recebe o context e ele recebe o índice, certo? E ele vai retornar, no caso aqui eu quero retornar um list tile, que a gente já viu que é aquela linhazinha de um list view, certo? Como exemplo aqui eu vou botar que o título dele é um texto e por enquanto eu vou botar aqui código limpo. Vou deixar só esse cara, beleza? O separator, ele também recebe a mesma coisa, ele recebe um context e um i. Para o separator, eu vou sempre retornar uma linha horizontal, certo? E esse item count aqui, por enquanto eu vou botar 5, só para ele montar 5 linhas dessas. Vamos ver. Ele deu um erro aqui, vamos ver qual é o erro que ele está dando. Acho que você já está sabendo aí qual é o erro. A altura do viewport, ele deu um erro na altura do viewport. Qual é esse erro? A gente viu em aulas passadas, naquela aula de erros comuns em Flutter, que a gente tem problema quando a gente coloca, por exemplo, uma list view dentro de um column, certo? Você com certeza deve lembrar. E a gente viu que tem duas maneiras de resolver esse problema. Ou a gente dá uma altura definida para a list view, que a gente pode colocar ela um container como pai dela e esse container com altura definida, ou a gente pode simplesmente usar a propriedade shrink-wrap. Eu vou usar a propriedade shrink-wrap e quando eu recarregar aqui, tá aqui já a minha lista, certo? Duas coisas que a gente pode comentar aqui, certo? Primeiro, eu preciso dar um padding aqui na esquerda e eu quero adicionar uma última linha aqui no final. Adicionar a linha no final é muito fácil. É só eu copiar isso aqui e colocar aqui abaixo da minha list view. Quando eu recarregar, beleza, ele já colocou a linha aqui no final. Dar o padding também não é algo muito difícil não. É só eu vir aqui, ó, no meu list tile e ao invés de retornar um list tile, eu vou retornar um padding. Mas na verdade não é no list tile, é no text aqui. No text eu vou retornar um padding. Lembra que o padding que eu dei left aqui para esse texto era 58? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Only left 58. Quando eu recarregar aqui, show. Ele já coloca aqui para mim, certo? Outras coisas que eu posso fazer aqui. Eu posso passar um estilo. Então, aqui nós temos um text style. E aqui a gente pode passar um font size 26. Um font weight bold. E por enquanto, acho que é isso. Vamos ver como é que ficou. Beleza, já está ficando bem parecido com o nosso protótipo. Beleza? Aqui no nosso protótipo tem a descrição, certo? Então, formatar aqui, eu já vou colocar aqui, ó. O listar ele é bem legal, ele tem uma propriedade chamada subtitle, que eu posso passar justamente o subtítulo ali. E o meu subtitle eu posso passar um texto, ó, botar aqui uma descrição qualquer. Quando eu recarregar aqui, ó, o mesmo problema lá. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um padding de 58. E vou dar também um estilo aqui. Esse estilo vai ser um text style.
ele vai ser um pouquinho diferente do outro estilo. Nesse meu caso aqui, ele vai ter uma cor que é o colors.black. Vamos dar uma formatada para melhorar a visibilidade. E tem outra coisa legal, vamos só recarregar aqui para ver como é que ficou. Já ficou legal, certo? Tem uma coisa que eu quero que aconteça. Digamos que eu tenha um texto muito grande aqui. Vou simular um texto muito grande. Recarregar aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele vai quebrando a linha. Eu não quero que ele quebre a linha. Eu quero aqui uma breve descrição. Então eu quero que se a descrição passar daqui, ele coloque 3 pontinhos. Certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente tem que definir o tamanho que esse text pode assumir. A gente já aprendeu a fazer isso, a gente consegue fazer isso colocando ele como filho de um expanded. Certo? Além disso, eu tenho que passar uma propriedade aqui. Eu tenho que passar uma propriedade para esse text chamada overflow, que eu vou dizer para ele o que é para acontecer quando acontecer, como é que é para se comportar quando acontecer um overflow. Então eu quero que o text overflow dele seja o elipses, que é justamente os 3 pontos, certo? Aqui ficou estranho porque essa palavra é muito grande, mas se eu fizer assim, você vai ver que faz mais sentido, ó. Ele coloca aqui e aqui no final ele coloca os 3 pontinhos. Mais ou menos como eu queria. Beleza? Por último, eu queria colocar aqui o Visual Density, que é como ele ajusta a densidade do meu list tile. Eu quero que seja de uma maneira compacta. Então, ó. Deixa eu restartar aqui. Então ele fica de uma maneira mais compacta, certo? Só recarregar aqui. Ele tá dando um errinho aqui. Deixa eu ver o que é. Acho que eu tenho que dar um content padding nesse cara, vamos ver se é isso. Então ele nota que ele ficou com a densidade um pouco mais reduzida. Correto? Beleza. Ele ainda tá dando esse errinho, já a gente vê o que é esse errinho, certo? Então a gente já tem a nossa lista, já a gente se preocupa com esse erro. A gente já tem a nossa interface da tela, tá quase toda feita. Acredito que tá até toda feita. Não tem mais nenhuma. Ah, na verdade eu esqueci. Tem um ponto que a gente tem que ver aqui sim, certo? Olha o que acontece se não tiver 5, se tiver 35. Ó, a nossa fitinha amarela lá, isso já é um erro conhecido nosso, certo? Como é que a gente resolve esse erro? A gente já viu como resolver esse erro. Para resolver esse erro, basta a gente usar um widget chamado Single Child Scroll View. Single Child Scroll View. Formatar aqui. A gente roda aqui de novo. Ó. Já funciona. Tá dando um errinho aqui. Ele até tirou aqui, mas ele não tá conseguindo rolar. Fazer a rolagem. Certo? Então, essa aula já tá ficando meio longa. Eu vou parar aqui. Vou procurar aqui o que é esse errinho. Na volta da próxima aula, a gente já corrige esse errinho e avança com mais coisas. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!